Pessoal, outro assunto da nossa aula são as vozes verbais, né? E aí, lá no livro didático, aí bem na página 40 também, nós vamos conversar sobre isso. As vozes verbais, o que é a voz verbal, né? É a forma a partir da qual o verbo se relaciona com o seu sujeito, tá? E ela pode ser ativa, essa forma como o verbo se relaciona com o seu sujeito pode ser uma forma ativa, uma voz ativa, e nesse contexto o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, o sujeito é agente da ação verbal, né? Sanches discursou ontem, certo? Essa relação pode ser também passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, e nesse contexto o sujeito é paciente, né? Sanches foi derrotado em 2 eleições. Então, ele está sofrendo a ação do verbo. E pode ainda ser uma voz reflexiva, né? Na qual o sujeito pratica e sofre ação verbal ao mesmo tempo. E nesse contexto, ele é agente e paciente, tá? Sanches apresentou-se durante a entrevista. E nesse contexto, ele mesmo se apresentou, né? Então, ele sofre e recebe a ação verbal ao mesmo tempo, ok? Vejam lá. Nós temos também, se a gente está falando de vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, a gente precisa falar também do agente da passiva, que é aquele termo sintático que vai identificar quem ou o que praticou a ação expressa pelo verbo na voz passiva, tá? Ministério do Trabalho será ocupado por Madalena Valério. E por Madalena Valério é o agente da passiva. Normalmente o agente da passiva ele está identificado pela preposição por, né? Pela, pelo, pelas, pelos, tá? Que é o por mais a, por mais o. Certo, pessoal? O agente da passiva, então, vejam aí, é iniciado por uma preposição. Normalmente é o por, mas pode ser o de também, tá? A preposição de. Vejam lá, os tipos de voz passiva, né? A voz passiva pode ser analítica e a construção é caracterizada por uma locução verbal. E aí vocês têm o exemplo, né? Voz passiva analítica. O nome da nova ministra foi divulgado. Nós temos aí a locução verbal, foi divulgado, um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? Os verbos auxiliares serão ser, parecer, estar, andar, permanecer, tá certo? E nós temos também a voz passiva sintética, que é o verbo flexionado na terceira pessoa, acompanhado do pronome apassivador se, né? Divulgou-se o nome da nova ministra. Vejam aí no segundo exemplo, né? Verbo na terceira pessoa, divulgou, ele divulgou, né? Terceira pessoa, divulgou. Mas o pronome apassivador, o se, né? Divulgou-se, que torna a voz passiva sintética. Ou ainda, se eu quiser transformar isso em voz passiva analítica, o nome da nova ministra foi divulgado. É o contrário do que está lá em cima, tá certo? Vejam aí, então, os tipos de voz passiva, né? Voz passiva sintética versus voz ativa, que esse quadro está aí na página 42 de vocês, do livro didático. Cuidado para não confundir a voz passiva sintética, que é formada pela terceira pessoa do verbal, mais o se, com a voz ativa. Divulgou-se o nome da nova ministra é diferente de divulgou o nome da nova primeira-ministra, tá? Então, vejam lá. Nós temos o quadro aí, né? Divulgou-se o nome da nova ministra.
E a voz ativa divulgou o nome da nova ministra. O verbo é transitivo direto? Sim, nos dois, né? Divulgou o quê? O nome da nova ministra, tá? O verbo está na terceira pessoa e acompanhado de si? No primeiro exemplo, sim, divulgou-se o nome da nova ministra. Já no segundo exemplo, né, na segunda coluna aí do nosso quadro, na terceira pessoa, sim, mas não há o pronome apassivador, né? Por isso é voz ativa. 3. É equivalente à voz passiva analítica? O primeiro exemplo, sim, o nome da nova ministra foi divulgado, que inclusive é o exemplo que está lá na tela anterior. No segundo exemplo, divulgou o nome da ministra? Não, não é equivalente, certo? Conclusão, divulgou-se o nome da nova ministra é um exemplo de voz passiva sintética. E divulgou o nome da nova ministra é exemplo de voz ativa, é exemplo de voz ativa. Nós temos aí nesse exemplo o sujeito oculto ele, né? Divulgou, o verbo está na terceira pessoa, então eu tenho um sujeito oculto ele, mais o verbo transitivo direto, divulgou, mais objeto direto, o nome da nova ministra. Tranquilo, né, pessoal? Ninguém vai confundir isso mais. O verbo transitivo direto e a voz passiva, apenas os verbos transitivos diretos aceitam voz passiva, certo? Apenas verbos transitivos diretos aceitam voz passiva. Vejam lá, página 43 de vocês. As vozes verbais e a concordância, né? Nesse contexto, segue-se a regra geral de concordância verbal, que é verbo concorda com sujeito. Regra geral de concordância verbal, verbo concorda com sujeito. Lembrem-se de que o sujeito pode estar também após o verbo, e mesmo assim ele vai concordar com o verbo. O verbo vai concordar com ele. O sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica equivalente, e o verbo sempre concorda com esse sujeito. As atividades foram retomadas ontem, retomaram-se as atividades ontem. Ok, pessoal? A locução verbal, né? Então, a gente vai pensar agora nas locuções verbais. As frases na voz ativa ou na passiva analítica podem apresentar estruturas verbais formadas por mais de um verbo que expressam uma ação. O que é uma locução verbal, então, pessoal? Estruturas verbais formadas por mais de um verbo que expressam uma ação. E a voz ativa ou a voz passiva analítica podem apresentar essas estruturas verbais formadas por mais de um verbo que expressam uma única ação, ou seja, essas duas vozes podem ser formadas a partir de uma locução verbal. Essas estruturas são formadas, né? A locução verbal, ela é formada por um verbo principal, que vai indicar a ação, e o verbo auxiliar, flexionado de acordo com o sujeito, com o tempo e com o modo da ação. Vocês têm aí o exemplo das formas nominais, né? O verbo principal da locução verbal, ele não foi flexionado. Vejam lá, no infinitivo, vai viajar amanhã? No gerúndio, estou falando sério, né? No particípio, tinha terminado a tarefa. Então, para finalizar a nossa videoaula, eu vou deixar algumas atividades para vocês. Sobre as duas notícias que nós lemos nessa videoaula e que nós conversamos sobre elas, nas páginas 34 a 43, as atividades de 11 a 29 no livro didático.
Ainda no livro didático, a página 48, as atividades de 1 a 5 da seção Organize as Ideias, que vai falar para vocês sobre as vozes verbais. Vocês vão poder trabalhar um pouquinho mais com as vozes verbais, tá? Ainda no livro didático, as páginas 49 até 50, atividades de 1 a 9 na seção Hora de Estudo, tá? Agora, lá no livro de atividades, e aqui o volume é maior um pouco, páginas 18 a 32, atividades de 1 até 39 sobre vozes verbais. E páginas 33 a 38, atividades de 1 a 16 sobre locuções verbais. Pessoal, se organizem para não ficar muito pesado para vocês fazerem as atividades, tá bom? Ao longo da semana, vão fazendo com calma, tirem dúvidas, pesquisem. A pesquisa nesse momento é fundamental, tá bom? E a gente se encontra na próxima videoaula. Tchau!